pessoal, boa tarde. Temos mais um seminário hoje da disciplina CAP 382, Tópicos e Tecnologias Espaciais. Hoje nós temos a apresentação do Dr. Leandro Toss Hoffmann, que está aqui agora com a gente na COPRT, mas ele já foi da engenharia. E o tópico é simulação de satélite, e o Dr. Leandro pode fazer uma breve introdução e passar a apresentação. Muito obrigado. Tá, ok, obrigado. Então, foi pedir para falar um pouquinho sobre o meu currículo, né? Então, como o Rafael já comentou, eu entrei no INPE, né, como servidor lá na engenharia, 2006, e trabalhando na então divisão de desenvolvimento de sistemas de solo, né? Era uma divisão que ela tinha três grupos, um grupo de software, um grupo de hardware e um grupo de redes, antigamente, que era responsável realmente em desenvolver todo o sistema de solo, de comunicação do centro de controle com as estações terrenas do satélite, e depois fazer o sistema de controle de software para enviar telecomandos para o satélite, processar telemetria, né? Então, essa era a função do grupo. Parte de hardware, o pessoal, inclusive, desenvolvia os equipamentos de banda base que eram ligados nas antenas, né? Toda a parte de PCDs também, de coleta de dados, foi desenvolvida lá. E fazia parte também das atribuições da equipe de software, desenvolver os simuladores do satélite, que eram utilizados para treinamento dos operadores no centro de controle. Então, antes do operador operar o satélite mesmo, ele usa o sistema de controles, de comando e telemetrias, para operar um simulador. Então, esse simulador também ele pode ser evoluído depois para validar os procedimentos operacionais do centro de controle. Quando o simulador é de maior fidelidade, como é o caso que a gente construiu agora para o Amazônia 1, ele também pode ser usado, inclusive, para validar algum patch do software de bordo que tenha sido desenvolvido depois que o satélite foi enviado, né? Mas como eu vou mostrar na apresentação de vocês, hoje a simulação ela permeia quase que todo o ciclo de vida do desenvolvimento dos satélites, né? Vou falar mais um pouco. Bom, minha formação básica é em análise de sistemas. Eu fiz a minha faculdade na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Logo que eu me formei em 2002, 2003, eu vim fazer computação aplicada na CAP, então, na área de inteligência artificial com o Demísio. Trabalhei com ele no mestrado. E depois, no doutorado, eu fiz na engenharia já, mais voltado à área de sistemas, né? Engenharia de sistemas, mas aplicando o uso de simuladores satélites no ciclo de vida, então, da engenharia. Então, a introdução era basicamente essa. A apresentação em si, eu dividi ela em 4 partes. Eu apresentei esse assunto também nos tópicos de seminários da CAP, mas como aqui a matéria é um pouco, ela não é tão abrangente, o público-alvo, eu procurei focar um pouco mais em questões técnicas, então a apresentação vai ser diferente para quem já viu do seminário, mas são em 4 tópicos. O primeiro tópico, eu vou falar sobre o ciclo de vida de missões espaciais, para contextualizar o uso de simuladores. No item 2, eu vou mostrar alguns exemplos de atividades de engenharia espacial que são apoiadas por simulação de simuladores. Depois, o item 3 é um pouco mais técnico na área de software. Eu vou falar em mais detalhes sobre uma arquitetura de simuladores baseada em componentes, que é um padrão desenvolvido pela Agência Espacial Europeia, que é bastante adotado na indústria e na Agência Espacial Europeia. E, por fim, eu vou dar um exemplo de aplicação em cima, então, desse padrão de simulação europeu. Vocês conseguem ver o meu mouse quando eu passo em cima do slide? O cursor, no caso, não o mouse. Conseguimos, sim. Sim. Para ver se está funcionando como um apontador, né? Ok. Bom, então, a primeira parte é para contextualizar um pouco sobre o que é o ciclo de vida típico de uma missão espacial. A missão espacial ela é um grande projeto do ponto de vista de complexidade, de recurso financeiro e de duração. A gente tem o caso do James Webb aí, que é o ponto extremo da curva desse universo aí, que custou mais de 10 bilhões de dólares e durou mais de uma década para ser construído. Evidentemente, a gente tem satélites menores, até CubeSats hoje em dia, universitários, mas todos eles seguem mais ou menos essa receita de fases do ciclo de vida. Então, a gente tem uma fase de concepção,
que pelo padrão europeu, isso aqui eu estou mostrando o padrão europeu, da NASA é bem parecido, mas muda um pouco a nomenclatura. Tem uma fase de concepção, onde a gente vai levantar as grandes necessidades do usuário, para que serve essa missão, e uma arquitetura mínima, né? Vai ser uma constelação de satélites, ou um satélite só, como é que vai ser o segmento solo, vai ser lançado por que classes de lançador. Passada essa fase, a gente tem a fase de identificar a viabilidade, o que a gente quer construir e entregar de produto, ele é viável com a tecnologia que existe hoje, existe orçamento, ele é viável, uma janela de prazo que a missão precisa. Passada a fase A, a gente tem a fase de projeto preliminar, onde a gente começa a então detalhar o que seriam os elementos dessa arquitetura. Depois um projeto detalhado. E na fase D, a gente começa uma fase de qualificação e produção. A gente tem que testar, então, esse projeto através de protótipos. E a fase E, a fase onde a gente tem o lançamento e a utilização do satélite em órbita. Mais recentemente, com a preocupação do lixo espacial, foi incluída uma fase de descarte, onde, sempre que possível, esse satélite ele é deslocado para uma órbita de menor interesse ou interferência, ou ele realmente é mandado para a Terra, né? Essas fases, a gente pode organizar elas e identificar diferentes atividades de engenharia que são tratadas, né? Então, a gente tem uma fase que é definição, como eu falei, da missão e as grandes funções, que elas são tratadas na fase 0 e A. Depois, umas especificações formais de requisitos, que vai até o final da fase B. Definição da minha arquitetura, que acaba na fase C. A parte de verificação, que é a parte onde eu vou qualificar, então, esse meu projeto e produzir tanto protótipos, modelos, quanto o produto final. E a fase de utilização e descarte. O que a gente observa nessa figura é que para cada uma dessas fases eu tenho revisões formais. Então, eu só mudo de fase depois que eu apresento um escopo muito bem definido que essa fase tem que ter, que tem que produzir, que passa por uma banca formal de revisão que vai, então, recomendar a aprovação ou a rejeição dessa fase para eu poder passar para a próxima. Outra característica que existe nesses projetos é que, dentro de um produto sistêmico, eu tenho uma árvore de produto onde eu tenho a missão, que é o elemento de mais alto nível, onde eu vou quebrando essa missão em segmentos, segmento solo, segmento espaço, lançador, e dentro do satélite, por exemplo, eu vou quebrando em subsistemas do meu satélite, dentro do subsistema equipamentos, até eu chegar no componente. Então, eu tenho uma árvore de decomposição do meu produto. E essa árvore, eu vou seguindo exatamente as mesmas atividades. Eu vou decompondo os meus requisitos nesses vários níveis. Então, eu vou detalhando meus requisitos até chegar no meu componente. E depois eu vou integrando esses componentes e verificando por testes de unidade, integrando o meu sistema até eu chegar no meu equipamento completo. Então, isso ele representa aquele desenvolvimento em V, que a gente, em software, pelo menos, existe há muito tempo, que é eu ter um sistema completo, onde eu vou especificando até chegar numa classe, por exemplo, de software, testo minha classe de maneira unitária, depois vou integrando em módulo até eu integrar o sistema completo, né? Então, essa é a abordagem que ela é utilizada. E, durante muito tempo, essa fase de verificação, onde eu tenho a qualificação do meu sistema, ela foi apoiada por construção de modelos físicos, o modelo da estrutura do satélite, o modelo elétrico do satélite, o modelo térmico do satélite, parte de radiofrequência. E, em alguns casos, subsistemas, eu construo um modelo idêntico ao modelo de voo, mas ele é qualificado com níveis de exigência muito maiores do que é o modelo de voo, às vezes até destrutivo, para depois, finalmente, eu construir um modelo de voo. Então, essa é a forma com a qual foi adotada, né? Então, a abordagem de desenvolvimento durante muitos anos. Ocorre que construir esses modelos do satélite é muito caro e leva muito tempo. Então, acabou que, aos poucos, foi possível ir se substituindo esses modelos por modelos de simulação. Então, ao invés de eu ter um modelo estrutural físico, onde eu vou vibrar ele, num shaker, por exemplo, eu posso ter um modelo AutoCAD bastante detalhado, onde eu vá simular essas vibrações, os modos de frequência dele,
os modos de fadiga, de ruptura. Então, eu consigo substituir em grande parte esses modelos por simulação. Principalmente o modelo térmico também, hoje é algo que eu posso ter modelos muito fiéis, em que eu praticamente não tenho mais modelos térmicos físicos. Eles não foram totalmente abandonados, mas gradativamente eles estão sendo substituídos por modelos de simulação. Então, eu vou dar alguns exemplos agora na segunda parte da apresentação, o que seriam, então, essas atividades de engenharia apoiadas por simulação. Então, já na parte de concepção, lá na fase 0, onde eu estou definindo quais são os meus elementos da minha missão, né? Quais são as antenas que eu vou utilizar, onde, qual que é a órbita do meu satélite, eu tenho simuladores dedicados, onde eu consigo rapidamente prototipar e testar esses parâmetros de simulação para eu definir essa concepção inicial. Então, já é um tipo de simulador onde se usa há bastante tempo, né? Cada vez mais simuladores eles são incrementados, né, com visualizações gráficas 3D e até elementos imersos, né, imersivos, de cavernas de simulação 3D, onde os vários projetistas podem ter uma sessão e experimentar de uma maneira concorrente, né, ou simultânea, quais seriam essas configurações da minha missão. Então, aqui é outro exemplo, onde eu posso também avaliar a cobertura do meu alvo de interesses, que é a missão EQUARS no INPE, que a gente tem uma missão de interesse, que é a SAMA, né? Região de anomalia da América do Sul. Então, a gente pode, em função da órbita projetada, estimar qual que vai ser a minha produção de dados e qual que vai ser o meu benefício dessa missão, antes de lançar, e posso ajustar esses parâmetros. Depois existem simuladores de domínio específico, né? Eu tenho, por exemplo, através do Simulink MATLAB, eu posso simular minha malha de controle. Então, muito antes de eu pensar em software embarcado, eu identifico quais são as funções de software que eu tenho que ter, que tipo de ganhos, que tipo de atuadores e sensores com um erro limite que eu posso admitir para projetar esse meu sistema, eu posso fazer essa simulação via MATLAB Simulink. A parte de circuitos eletrônicos, existem também simuladores dedicados para eu simular esses circuitos. Como eu falei, a parte estrutural, eu posso desenhar todo o meu sistema mecânico num CAD, depois eu posso criar um mesh dessa minha estrutura e exercitar isso em modo de vibração, em resistência desse meu material, antes de, eventualmente, eu construir. E se for um equipamento recorrente, em que eu já tenho uma certa expertise, eu já posso passar desse desenho para a produção do modelo de qualificação, sem precisar de um modelo estrutural, muitas vezes. Parte térmica também, existem modelos dedicados, SyndaFluent, onde, por diferenças finitas, eu vou exercitando qual que vai ser o meu regime de temperatura externo e interno do satélite. Existem simuladores que são bem específicos para eu validar um equipamento que ainda não existe. Então, ele entra no meu caminho crítico do projeto, onde eu quero ter um acompanhamento mais de perto do desenvolvimento desse equipamento, né? Um equipamento que existe prateleira, então eu posso testar ele por simulação quanto antes. Esse exemplo da foto é um simulador de cena para o sensor de estrelas que está sendo construído no INPE. Então, é um equipamento que ele, através de uma imagem que ele faz do céu, ele detecta as estrelas e, pelas estrelas que ele está vendo no campo de visão dele, ele sabe para que lado do céu, do espaço, ele está apontando. Então, ele serve como um sensor de atitude do satélite. E a gente desenvolveu um simulador, a gente, via computação gráfica, a gente simula as estrelas, e isso entra numa ótica específica, que é acoplada na ótica do sensor de estrelas, e que faz com que o sensor ache que esteja no espaço. A gente consegue, inclusive, simular erros, né? E as cores das estrelas nesse simulador, né? Depois, quando eu vou para a parte de software embarcado, com computador de bordo dedicado no computador, eu começo a ter ambientes de simulação onde eu tenho hardware na malha. Eu coloco o meu computador, eu instrumento o computador aqui nessa foto aqui do Amazônia 1, na direita, com toda a parte de cabeamento equivalente ao modelo de voo. E, ao invés de conectar os outros equipamentos do satélite nele,
eu conecto um simulador. Então, com isso eu consigo ter mais flexibilidade para testar caso de erro, ou testar o computador enquanto eu não tenho esses outros elementos de hardware disponíveis, né? Principalmente para caso de controle de órbita e atitude, onde eu não consigo simular todas as condições em terra, do espaço, o simulador é fundamental para eu fazer a validação final desse equipamento. A parte de integração do satélite também é utilizado o simulador. Eu posso ter um modelo de CAD, onde está previsto que o satélite tem uma certa montagem, mas é importante eu antecipar a montagem desse satélite para saber se a mão do operador que vai fechar aquela caixa ela vai caber lá para alcançar o parafuso, né? Então, ele também é útil para essa parte de integração do satélite. Uma vez que o satélite ele está começando a ser todo integrado, eu vou substituindo elementos de simulação por elementos de software, gradativamente, até eu chegar numa configuração em que eu tenho o satélite, seja o modelo de qualificação ou mesmo modelo de voo, montado numa bancada. Então, o simulador ele ainda pode ser utilizado para eu simular elementos do tipo órbita ou injeção de erro, onde eu não consigo testar com um satélite completo. E, por fim, na parte de operação, como eu comentei para vocês, no centro de controle a gente tem um software. Se não me engano, tem uma palestra do Maurício, né, prevista na disciplina, onde provavelmente vai falar sobre o SAT-CS, que é o Satellite Control System, um sistema que a gente desenvolveu no INPE para controlar o satélite, onde eu valido esse sistema também por simulação. Eu simulo as telemetrias e telecomandos exatamente com o protocolo e a interface prevista com a estação terrena, primeiramente para testar o SAT-CS e depois para treinar o operador usando o SAT-CS. Então, seriam os principais assim, usos, né, que a gente tem. Existem muitos outros, mas eu trouxe alguns mais próximos que a gente tem aqui no INPE mesmo. E o que acabou acontecendo, então, é que o papel da simulação ele permeia todas essas fases que eu apresentei para vocês, desde a fase de concepção do satélite até a fase de operação. Só que construir simuladores para substituir modelos de hardware ou apoiar as atividades de engenharia de sistemas também é uma tarefa custosa. Construir um simulador fiel, ele exige muitas homens-horas, exige um trabalho de engenharia que, às vezes, ele pode ser até equivalente do que eu construir um modelo de simulação, um modelo real, né, onde eu vou testar. Então, de maneira a organizar um pouco essa atividade, reduzir esse custo recorrente de desenvolvimento de software, a agência espacial ela organizou através dos padrões que ela emite, chamado ECSS, são padrões utilizados na indústria espacial e pela Agência Espacial Europeia. Ela começou a padronizar, então, esse uso de simulador nessas diferentes fases aí de atividade da engenharia de sistemas. Então, essa figura ela resume um pouco quais seriam os principais simuladores utilizados nessas fases e quais são os principais reusos que eu posso ter do ponto de vista de modelos, tanto de modelos quanto de infraestrutura. Então, ela resume aqueles exemplos que eu passei para vocês, mas ela mostra na figura também em que eu vou tendo, ao longo dessas infraestruturas, a transferência de software embarcado e do hardware que eu estou desenvolvendo. Então, um modelo lá de engenharia funcional do meu algoritmo de controle, eu posso ele automaticamente exportar do meu Simulink MATLAB para um código embarcado. Só que, à medida que eu exporto esse meu software, eu também reutilizo o meu ambiente de simulação e todos os outros modelos que são necessários para eu testar dentro desse ambiente de simulação. A mesma coisa hardware. Eu posso ter um ambiente de validação funcional de um protótipo do meu computador de bordo, e esse hardware ele vai sendo evoluído e transferido para outros ambientes de simulação. Eles podem compor também minha infraestrutura de simulação. Com isso, eu consigo, então, racionalizar o desenvolvimento de todas essas ferramentas, né? E, com isso, a ESA ela conseguiu antecipar atividade de teste e verificação ao longo do ciclo de vida. Então, ao invés de eu ter apenas um ciclo de desenvolvimento em V, onde eu tenho a definição aqui na esquerda dos requisitos e de uma arquitetura,
e eu começo a identificar problemas na hora de testar só tardiamente, na subida do V aqui na direita, eu posso antecipar essas atividades de verificação via simulação. Então, quando eu defino minha arquitetura de missão, eu vou lá e já valido essa arquitetura no ambiente do STK, por exemplo, onde eu vejo se a órbita está adequada, se a cobertura está adequada. Quando eu testo meu algoritmo defino meu algoritmo de controle, eu vou lá e testo esse algoritmo de controle por simulação e vejo se o desempenho e o erro aceitável ele está dentro daquilo que eu projetei. Então, eu consigo antecipar me antecipar os erros, né? E corrigir antes de ser tarde demais, né? Antes de que o custo fique proibitivo. E o outro reuso que aparece nessa figura é que, no caso da ESA, como eles têm um parque industrial bastante desenvolvido, onde geralmente a ESA, como agência, é a grande demandadora de missões, mas depois elas subcontratam uma empresa grande que ela vai gerir todo o desenvolvimento do satélite, e essa empresa grande vai subcontratar fornecedores específicos de equipamentos. Eu também consigo prever a transferência desses modelos de simulação e infraestrutura para toda essa cadeia de contratação. E não só consigo transferir para esses vários participantes, como eu consigo reutilizar depois na subida do V. Então, um modelo que eu usei para validar o meu projeto de software, eu consigo transferir ele depois no momento que eu estou aceitando esse software que está vindo do meu subcontratado. Então, assim, eles conseguem organizar o uso desse ferramental todo, e daí o custo acaba sendo vantajoso, porque eu consigo rapidamente replicar uma infraestrutura de software, de simulação, nesses vários atores que estão utilizando. Agora, indo para a terceira parte da apresentação, a ESA, então, ela deu o passo seguinte, que é como é que eu construo, então, uma arquitetura de hardware, de software, no qual ela viabilize aquele reuso ao longo das missões e ao longo das várias fases do ciclo de desenvolvimento. Eu preciso, então, ter uma arquitetura de software e de hardware e que permita eu ter essa flexibilidade de reconfigurar esses ambientes e portar, né, de um usuário para outro. Então, eles tem um exemplo aqui que mostra como é que esses elementos numa arquitetura de software eles são reutilizáveis e eles vão evoluindo. Então, num primeiro momento, isso aqui é de um livro, no final eu vou deixar as referências, do Wyckoff, da Airbus. No primeiro momento, onde eu tenho um simulador de tempo real, que eu estou apenas validando o conceito da minha missão, eu nada mais preciso do que um kernel de simulação e uma interface. Então, um computador ali, um PC, onde eu rodo STK, que nem necessariamente precisa ser tempo real, necessariamente, eu consigo rodar todos os meus casos de uso e validar. No segundo momento em que eu começo, por exemplo, a desenvolver o meu software de bordo, eu já preciso ter um pouco mais de fidelidade em relação à minha arquitetura do computador de bordo. Então, não basta mais eu ter um modelo funcional do computador, mas eu tenho que ter já um emulador do computador de bordo, onde eu emule as instruções do processador target, onde eu vou testar meu software de bordo. Mas isso nada impede de eu reutilizar aquele simulador de tempo real, e aqueles modelos, aquela infraestrutura anterior, para continuar simulando as interfaces com o computador de bordo. A interface de software, nesse caso. Então, eu evoluo o ambiente sem jogar fora o que eu tinha antes. Quando eu já tiver um hardware do computador de bordo, um protótipo, então agora eu tenho meu computador de bordo aqui representado por esse bloco em laranja, onde eu já tenho aquelas interfaces de hardware específicas do meu modelo de hardware, mas ainda assim eu posso ter uma camada de front-end, onde eu adapto todas essas interfaces de hardware, placas de leitura, de escrita analógica, digital, barramentos de dados, conexões seriais. Eu tenho essa camada de adaptação, onde eu continuo conversando com o meu simulador e meus modelos no ambiente de tempo real, para testar esse hardware sem jogar isso fora. Também vou ter interfaces onde eu vou ter um núcleo de EGSE, que às vezes são equipamentos específicos para eu poder testar esse meu hardware, ou eu instrumentar ele de uma maneira diferente do que seria apenas o simulador. E à medida que eu vou
integrando meu satélite e vou agregando a esse arranjo do setup os elementos de hardware dos outros subsistemas, sistema de telemetria e telecomando, sistema de potência, equipamento de banda X, por exemplo, e mesmo cargas úteis, eu vou agregando nesse ambiente, mantendo aquele núcleo de sistemas de tempo real para simular aquelas coisas que ainda eu vou precisar do ambiente, como, por exemplo, a órbita do satélite, a orientação do satélite. E, por fim, eu posso ainda transferir aquela infraestrutura onde eu tinha o emulador do computador de bordo para o centro de controle, substituindo aquela interface de controle do ambiente pelo sistema de controle de missão, né? Que no caso do INPE é o SAT-CS que eu mostrei para vocês. Então, isso eu vou reutilizando esses usos, e a EASA definiu, então, o que seria uma arquitetura de referência. Quais são os componentes, os elementos que vão ser rearranjados nesse ciclo todo, que eu vou ter que ter interfaces bem definidas ou reconfiguráveis para poder atender. E eles chegaram, então, nesse modelo, que é um modelo que eles chamam de arquitetura de referência, onde estão aqueles elementos que eu apresentei passando rapidamente antes. Eu tenho o que eles chamam de modelo virtual do meu sistema, que seria o modelo virtual do satélite, em que ele é composto de um ambiente, uma infraestrutura de simulação, seja um kernel ou um motor que vai executar os meus modelos, e que em cima dessa infraestrutura eu vou rodar modelos de solo, que simulam minha estação terrena e as interfaces de software do equipamento de banda base. Vou ter modelos do meu ambiente, então posição do Sol, campo magnético da Terra, campo gravitacional, albedo de reflexão da luz do Sol na superfície da Terra, a órbita. Na órbita, no caso, é modelo de dinâmica, né? Mas aqui mais a questão de ambiente mesmo, espacial. Os modelos de dinâmica, onde é a propagação da órbita do satélite e da atitude, a orientação do satélite no espaço. E depois os modelos do satélite em si. Então, modelos dos diferentes equipamentos que existem no satélite. Esses modelos podem ser mais fiéis ou menos fiéis. Eles podem ser simplesmente um modelo funcional, mostrando o comportamento, por exemplo, de carga e descarga de uma bateria. Eu quero saber o quão está carregada a minha bateria e como é que é esse ciclo de carga e descarga ao longo da órbita do satélite, à medida que o satélite entra na sombra da Terra e fica em estação iluminada. Ou ele pode ser modelos mais fiéis, onde eu simulo o protocolo de comunicação de um certo equipamento no barramento 1553, por exemplo. Ele vai depender do uso. E um desses modelos especiais é o modelo do computador de bordo, onde eu posso começar ele com um modelo Simulink MATLAB, onde ele está encapsulado dentro desse ambiente, ou ele pode ser o software funcional do que vai ser embarcado, ou ele pode ser o software real de bordo rodando em cima de um emulador do meu processador do computador de bordo. Isso a gente fez agora no caso da Amazônia. A gente pegou o software real do computador de supervisão de bordo e roda ele no centro de controle em cima do emulador IRC-32. Ou, se eu precisar de mais fidelidade, então eu abandono meu emulador e incluo o elemento físico do meu computador de bordo, seja um modelo de engenharia do computador de bordo ou computador de bordo de voo mesmo, substituo ele e, através do equipamento de interface, eu continuo conversando com os demais modelos que estão rodando em tempo real. Afora isso, ainda tem um controlador, que é um módulo onde eu vou controlar esse ambiente todo, seja para configurar o cenário de simulação, seja para eu conduzir e visualizar os resultados de simulação. E agregado a ele, eu também posso conectar diretamente o meu sistema de controle de missão, no caso nosso SAT-CS, diretamente no modelo da estação de solo, porque ela vai conversar com o mesmo protocolo da antena de rastreio. Bom, quais são os desafios tecnológicos para, então, se criar esse tipo de ambiente flexível? Existem, na realidade, desafios tecnológicos e organizacionais. Do ponto de vista tecnológico, eu vou ter toda a questão de engenharia de software, de computação, de hardware, para eu poder garantir o tempo real de execução desses modelos, para eu ter um nível de fidelidade adequado,
Tem processadores hoje que eu consigo emular ele, tem outros que é mais difícil de emular, dependendo do número de instruções ou arquitetura desses processadores. Tem a questão de como é que eu consigo conversar com o hardware que está na malha. Eu tenho todos os tipos de interfaces que eu tenho que ser capaz de converter essas interfaces de hardware para entrar no meu computador PC aí, para conversar com os modelos. Tem a questão de interoperabilidade, no sentido de que uma simulação que está feita lá em MATLAB, como é que eu converto ela ou encapsulo dentro do ambiente que é com kernel de C++, por exemplo. Então, tem vários desafios tecnológicos que o estado da técnica ele vem trabalhando e avançando. Mas tem também todos os desafios organizacionais. Não basta eu ter um sistema de software onde ele é super preciso, rápido, confiável. Aqui falta falar da confiabilidade também, que acho que é importante, desafio tecnológico. Mas tem também a questão de que isso tem que ser feito num custo aceitável. Ele não pode ser mais caro que o próprio satélite, né, no limite. Tem a questão de multidisciplinariedade, porque quando eu estou simulando um satélite inteiro, eu tenho que, de alguma forma, conversar com todos os engenheiros de disciplinas de engenharia de térmica, potência, telecomunicações, supervisão de bordo, controle de atitude. Então, eu tenho que, de alguma forma, permitir que o meu ambiente ele seja conversável, digamos, interfaceável com todos esses ambientes. Ele tem que ser fácil de utilizar, porque se eu tiver um sistema que pode ser muito flexível, mas o cara que está acostumado a trabalhar em Julia, ou acostumado a trabalhar em Simulink MATLAB, ele não entende aquilo, simplesmente não vai usar. E ele tem que ser flexível para eu poder reconfigurar ele para esses diversos usos. De novo, não adianta ter um software monolítico, onde ele é perfeito do ponto de vista de tempo real e confiável, mas para eu ter um uso diferente dele, eu tenho que sair catando dentro do código vários parâmetros para mudar e recompilar ele a todo momento. Então, pensando também nessa questão de custo, vários usuários, facilidade de uso e reconfiguração, a ESA também, então, ela tratou essas questões através de dois padrões aí, de duas normas técnicas. Um, no qual ela levanta quais são os requisitos dos diferentes produtos de simulação. Então, um simulador que ele vai ser usado, por exemplo, para uma fase de concepção da missão, necessariamente ele vai ter que ter uma interface de visualização 3D, porque é aí que eu vou dar o ganho à atividade de engenharia, onde eu vou conseguir visualizar relações geométricas da minha arquitetura que eu não conseguiria facilmente através só de uma fórmula, por exemplo. Já na parte de uso no centro de controle, essa minha infraestrutura obrigatoriamente vai ter que ter modelos e condições de interfacear com o meu sistema de controle, senão ele vai ser inútil também. Então, ela tem esse memorando técnico, é TM 1021, onde ela define essas várias infraestruturas de simulação com seus vários requisitos. E tem uma outra norma, nesse caso virou mesmo um padrão que a indústria tem que seguir lá na Europa, que é a norma ST de Engenharia E4007, que é o que eles chamam de Simulation Modeling Platform, SMP2. O SMP2 ele já é uma evolução do SMP1, onde eles definiram quais são as interfaces de software que tanto minha infraestrutura de simulação quanto meu modelo de simulação, eles vão ter que implementar e respeitar de maneira que eu possa ter portabilidade desses modelos em diversas infraestruturas, e com isso eu vou conseguir ter um reuso ao longo das fases do meu ciclo de vida e entre as próprias missões. Então, com isso, eles conseguem garantir que um modelo legado, por exemplo, escrito em Fortran de propagação em órbita, ele possa ser encapsulado através de um wrapper SMP2 escrito em C++ e rodar numa infraestrutura de simulação compatível com esse padrão. Com isso também, eles têm a seguinte possibilidade. Eles podem hoje encomendar, então, um equipamento na indústria. Eu quero um equipamento lá, por exemplo, de suprimentos de energia.
que eles chamam de PCDU. Eu contrato meu equipamento na indústria, mas contrato já junto o meu modelo de simulação. Nada melhor do que o próprio fabricante, que está desenvolvendo o equipamento, me prover o modelo de simulação. E para isso, ele não importa como é que o fabricante vai implementar esse modelo dele, desde que ele respeite a interface de software no SMP2, e simplesmente pego esse modelo pronto, plug and play na minha infraestrutura e agrego, então, a minha infraestrutura de simulação com uma grande fidelidade antes do equipamento estar pronto. Então, eu posso fazer testes funcionais e de integração desse equipamento antes dele estar pronto. Então, visando isso, que eles criaram esse padrão SMP2. Então, os objetivos gerais declarados no documento eu ter uma produtividade no modelo de desenvolvimento com foco no aspecto funcional do modelo e não na infraestrutura. Então, o engenheiro que é muito especialista naquele modelo de simulação dele, está acostumado a trabalhar em Simulink, MATLAB, por exemplo, ele está focando na questão funcional do modelo, sem pensar como é que eu vou escalonar esse meu modelo para executar no kernel, como é que eu vou ter que acessar serviços específicos de um kernel de simulação para poder fazer logs de eventos. Ele foca apenas no modelo. Isso facilita também a integração com dados de engenharia de sistemas. Então, quando o projetista do subsistema ele está definindo que tipo de telemetrias eu vou ter que ter para eu, no futuro, operar esse equipamento, essas telemetrias elas estão definidas num banco de dados de engenharia de sistemas. Eu posso, de alguma forma, converter esse metamodelo que está no banco de dados de engenharia já para o meu modelo de simulação. Eu aproveito essa informação que está definida. O objetivo, então, é ter uma simulação configurável e flexível, suporte a metadados, justamente para eu poder ter essa facilidade de conversão de representações de dados de engenharia e também para eu ter uma independência de arquitetura de hardware e usar padrões abertos. Desde o início, eles procuraram, então, usar o que já existia na fronteira de engenharia de software, né? Então, nessa fase da apresentação, eu já estou entrando então, um pouco mais em detalhes sobre essas questões da técnica utilizada no SMP2 para prover, então, esses objetivos por meio de técnicas de engenharia de software. Bom, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção é que a construção desses simuladores, então, elas têm que estar baseadas em técnicas de engenharia de software que promovam o reuso. Eu não posso ter um simulador, uma infraestrutura monolítica, onde eu tenho o meu código simplesmente chamando bibliotecas. Por mais reuso que uma biblioteca ela possa me prover, ela não atende esse requisito de eu separar o que é código de modelo do código de infraestrutura. Por quê? Porque nessa forma de construção, onde eu vou estar compilando a minha simulação, é o meu código em que chama, em que tem a linha de raciocínio daquele domínio de aplicação. Então, o exemplo aqui é o printf. Tudo bem, a função printf ela é bastante reutilizável, mas quem demanda o momento de chamar essa função é o meu código, com a minha necessidade. Ao contrário disso, o que esse padrão SMP2 ele está baseado é no conceito de framework, onde a minha infraestrutura ela provê interfaces para o meu código, mas é a minha infraestrutura que vai invocar o meu código, não o contrário. Então, a infraestrutura ela contém eventualmente o uso de bibliotecas, meu código também pode continuar fazendo uso de bibliotecas, mas todo o arranjo arquitetural da minha aplicação, ela é dada pelo meu framework que invoca o meu código. Então, é uma lógica invertida nesse caso. E nesse caso do simulador, os meus modelos, eu posso dizer aqui que nesse exemplo são o código do usuário e a infraestrutura de simulação é o framework. É assim que ele está construído. E para isso, o SMP2 ele utilizou o conceito chamado de Model Driven Architecture, onde o meu ambiente de simulação e meus modelos, eles não vão ser escritos diretamente com uma plataforma final. Não necessariamente eu estou pensando já que eu estou escrevendo meu modelo para ele ser
depois implementado em C++, ou em Java, ou algum outro tipo de linguagem, e não especificamente para Windows ou para Linux. Ele está sendo definido numa camada que a gente chama de modelo independente de plataforma. Então, eu tenho um catálogo de modelos, onde eu defino os tipos de dados que esse modelo estão tratando, que tipo de interfaces esses modelos estão tratando, e num segundo momento, esses modelos, ou esse metamodelo, ele vai ser convertido por uma linguagem que é específica para a minha plataforma. Ele pode ser convertido para C++, por exemplo. E daí sim ele vai virar uma lib ou uma DLL. A vantagem aqui é que eu posso, inclusive, automatizar essa conversão. Através do meu catálogo de modelos, eu posso, boa parte do meu código já ser exportado para o meu target. É claro que o algoritmo em si vai ter que ser programado depois, mas toda essa parte de interface que o SMP prevê, ela pode ser automatizada. Ainda no nível de modelo independente de plataforma, para cada cenário de simulação que eu vou querer definir, eu posso ir no meu modelo de catálogo, escolher os modelos que eu preciso, arranjar esses modelos e criar um assembly, ou seja, criar uma configuração de instâncias de modelos que eu vou precisar naquele cenário e ligações entre esses modelos. Eu faço tudo isso definindo eles ainda no nível de descrição de metamodelagem, sem ter que escrever um código onde eu vou, de fato, linkar um modelo com outro. Essa ligação ela é feita em tempo de execução, através da instanciação dos modelos que estão na DLL e de configurações de interfaces em tempo de execução feitas pelo framework. Então, essa preocupação ela foi fundamental na criação do modelo do padrão SMP2 para permitir atender aqueles objetivos de flexibilidade, reuso, etc. Né? Então, para isso, o SMP ele é composto de uma norma que tem 5 volumes de documentos. Cada documento tem em torno de 200 páginas, então a gente está falando aí de quase 1000 páginas de documentação, onde define todo esse modelo. Mas aqui o resumo que eu trago para vocês é mais a questão conceitual. Né? Então, ele define um metamodelo que é independente de plataforma, no qual eu posso definir os tipos comuns de dados. Então, ele vai dizer, olha, se você vai usar um tipo de dado que ele é float, o float ele tem essa característica, 32 bits com esse alinhamento. Se eu vou usar um tipo de data e hora, essa data e hora ela vai ter um padrão de época, vai ter um padrão de representação que também está definido nesse metamodelo. E ela também define um conjunto de conceitos que esses modelos vão adotar. O que são esses conceitos? Como é que o modelo pode comunicar com o outro? Se esse modelo ele pode ser falível ou não? Como é que eu vou injetar falha nesses modelos? Que tipo de parâmetros esses modelos vão ter e podem ser configuráveis? Enfim, define uma série de mecanismos e conceitos que também são descritos através desse metamodelo. Então, nesse metamodelo, além desses conceitos e tipos, ele tem 4 grandes conjuntos de tipos abstratos que me permitem definir catálogos de modelos. O catálogo é definir quem são esses modelos, quais são seus parâmetros, quais são seus mecanismos que estão presentes. Definir o arranjo de cenários, que é a montagem, que eles chamam de assembly. Então, dado um catálogo, quantas instâncias de cada modelo vão estar presentes naquele cenário, quem vai conversar com quem, e isso me permite não só definir isso para ser carregado em tempo de execução, mas me permite também desenvolver ferramentas de validação disso. Será que quando eu montei um cenário de simulação, o tipo de dados que está fluindo entre modelos é compatível? Então, eu também posso fazer esse tipo de check muito antes de eu ter o modelo implementado. Eu tenho uma linguagem para definir o escalonamento desses modelos, quais modelos vão executar com qual taxa no meu ambiente de simulação. Eu defino modelos também de pacotes. Então, dentro de uma DLL, quais modelos estão lá dentro implementados em qual linguagem. E também arquivo de configuração, uma descrição de linguagem específica para configurar um cenário de simulação. Eu posso ter um assembly
onde eu tenho um certo conjunto de modelos, mas para cada cenário que eu vou executar, eu posso configurar aquele modelo de maneira diferente. Então, eu também tenho uma forma de descrever isso especificamente. Esse é um modelo, é um metamodelo definido com sistema de equivalente ao ML, e que nesse caso do SMP2 eles implementam com XML. Então, tudo isso ele vira depois artefatos, né, descritor em XML. Mas ele poderia ser descrito com qualquer linguagem que tenha o mesmo tipo, a mesma capacidade de representação. Já na questão de interfaces entre os modelos e a infraestrutura de simulação, a concepção adotada pelo SMP2 é utilizar, então, a filosofia baseada em componentes. A ideia é que eu tenha um componente de software que está totalmente descrito através de um artefato, por exemplo, em XML, onde eu carrego ele e configuro em tempo de execução e plug and play ele na minha arquitetura. Não só modelos, mas eu posso até plug and play módulos da minha infraestrutura. É possível através dessa metalinguagem. E na infraestrutura, o que o padrão SMP2 ele define é que existem alguns serviços de simulação que são mandatórios para todas as infraestruturas implementares. Então, com isso, a priori, meus modelos já sabem de antemão que tipo de serviços desse meu kernel eu vou poder utilizar. Então, são serviços de logger, logar eventos ou dados de simulação para posterior análise. O meu serviço de escalonamento. Então, como é que eu vou poder escalonar esses meus modelos? Nesse serviço de escalonamento, ele também prevê um uso do meu serviço de gerenciamento de tempo. Então, cada modelo, como é que ele vai poder consultar qual que é aquele momento de simulação? E esse momento de simulação, junto com o escalonamento, é importante porque, dependendo da infraestrutura, lembra que eu falei para vocês que existe uma outra norma que fala os requisitos da infraestrutura. Existem infraestruturas que eu preciso ter um tempo real hard. Tem outras que eu não tenho que ter tempo real. Eu tenho que rodar o mais rápido que eu posso. Porque só me interessa o resultado, os dados de log para eu analisar a posteriori. Ou eu quero rodar mais lento que o tempo real. Então, esse escalonador ele também permite, em conjunto com o Timekeeper, ter esses diferentes modos de execução do meu tempo de simulação. E o terceiro e o quarto serviço nessa figura aqui é o gerenciador de eventos. É uma forma de eu prover para os meus modelos um serviço de sinalizar eles sempre que eu estou mudando o meu estado de simulação. Posso pausar a minha simulação, continuar, acelerar. Então, é um outro serviço mandatório. E além dos mecanismos e interfaces de comunicação entre os meus modelos, definido pelo SMP2. Então, para isso, dentro do metamodelo do SMP2, além da linguagem de definição do metamodelo, ele define uma arquitetura de componentes que tanto o simulador quanto os meus modelos vão ter que respeitar para ser compatíveis com esse ambiente. Então, aqui é apenas um resumo do que seria essa arquitetura de componentes. Ele cria, por exemplo, uma interface de objeto, que é comum a todos os elementos no meu simulador, do qual deriva um componente, e tanto o meu modelo quanto minha interface do simulador e de serviços, elas derivam desse componente. Então, com isso, se eu quero, por exemplo, criar um modelo, que eu chamei de MyModel, para exemplificar, eu vou ter que, por herança, né, de orientação a objeto, eu vou ter que especializar todos aqueles serviços previstos nessa árvore aqui de objetos, de interfaces de objetos. Então, essa é a forma com que eu garanto que haverá compatibilidade entre meu modelo e minha infraestrutura de simulação. Meu framework sabe que quando ele carregar meu modelo, ele vai poder invocar essas interfaces instanciadas e vai, por exemplo, então pedir, olha, modelo, publique seus parâmetros de simulação, por exemplo. É dessa maneira que eu garanto compatibilidade. Além disso, há diversos outros mecanismos que essa arquitetura de componentes ela define para os modelos. Ele define mecanismos de agregação e composição, que é algo
muito utilizado em orientação a objeto, né? Através de containers, de classes. Define pontos de chamadas, que seriam equivalente a uma função callback, mas no caso de orientação a objeto a gente chama de entry point, que é a forma que o meu framework vai, por exemplo, chamar o meu modelo para executar dentro de um tempo que ele foi programado. Existe interface para persistir dados desses modelos. Se eu quiser fazer um snapshot da simulação, interromper a execução e salvar o estado de todos os modelos, então tem mecanismo de persistência desses dados. E eu tenho também mecanismo de falhas dos modelos. E outros mecanismos que são especiais são formas de comunicação entre dois modelos qualquer que eu carregar no meu cenário. Então, eu tenho um mecanismo que eu linko diretamente duas interfaces através de um modelo provedor e consumidor. Então, tem em tempo de execução, tem a forma de linkar essas duas interfaces. Uma outra forma e daí nesse caso o consumidor vai invocar diretamente a interface do meu modelo, do provedor, né? Eu tenho um outro mecanismo que é fluxo de dados. Então, quando a gente faz uma simulação Simulink, MATLAB, por exemplo, o que flui ali são dados. É uma função que está produzindo um dado e passando o dado para outro. Eu também tenho essa possibilidade de definir, então, que o modelo ele tem um parâmetro que é um campo de saída que vai ser utilizado como campo de entrada do outro modelo. E eu tenho também mecanismo de comunicação entre modelos orientado a eventos. Então, dependendo do tipo de modelagem que eu estou fazendo, um desses mecanismos é mais indicado que o outro. Por exemplo, o modelo de eclipse. Tem um modelo do ambiente que está todo momento calculando se o satélite está em eclipse ou não. Eu não preciso avisar todos os modelos que usam essa informação a todo passo de simulação. Bastaria eu avisar quando essa informação mudou. É mais eficiente para o meu cenário usar, então, um mecanismo de observador, né, de eventos. O que acaba acontecendo na arquitetura é que, dependendo do mecanismo que eu vou utilizar daquele metamodelo de componentes, o meu modelo vai ter múltiplas heranças. Ele vai ter que herdar de diversas interfaces e vai ter que implementar, então, essas interfaces. Além disso, o SMP ele tem também uma máquina de estados padrão de como é que ele faz a configuração do ambiente de simulação, a conexão desses modelos, a instanciação, e como é que ele entra em modo standby, executa, entra nos diversos modos de estados. Então, é uma máquina de estados padrão que os meus modelos eles têm que estar cientes para ser compatível com essa máquina, né? E, por fim, no modelo SMP2, eles também provê um ciclo de produção de simuladores e ferramentas. Então, produzir esses diversos artefatos de catálogo, montagem de cenários, configuração de cenários, escalonamento, ele requer uma organização e um fluxo, né, um processo de trabalho. Para isso, então, o SMP2 também prevê como seria esse processo, que é basicamente design, validação desse projeto, a implementação, integração e execução, mas com isso ele consegue prever quais são aqueles artefatos do meu metamodelo que são produzidos e quais são as minhas ferramentas de automação dentro desse processo. Então, eu sei que eu posso ter um catálogo de geração, uma ferramenta de catálogo de geração, que ela pode ser depois automatizada para uma validação disso. Eu vou ter um compilador, onde eu posso utilizar esses artefatos para gerar, através de wrappers automáticos, por exemplo, eu pego o modelo Simulink, exporto para C, e através do catálogo eu crio automaticamente um wrapper C++ para encapsular ele. E eu tenho outras ferramentas aí para o próprio ambiente de simulação, a infraestrutura acaba sendo uma ferramenta nesse processo aqui. Bom, chegando para a última parte da apresentação aqui, para não passar muito aí de 50 a 60 minutos de apresentação, dar um pouquinho do que seria o exemplo, né, de usar todos esses artefatos e esses conceitos dentro de uma aplicação prática. Então, essa é uma aplicação, um pedaço, uma demonstração que eu vou falar, que é real, a gente utilizou para
O satélite Amazônia 1, o sistema de controle de órbita e atitude dele foi comprado da Argentina, mas o INPE acompanhou muito de perto esse desenvolvimento, e eu, na parte de simulação, acabei customizando alguns modelos de simulação dentro do sistema deles de teste, do AOX, colocando um simulador do sistema solar. E depois esse simulador acabou sendo evoluído, e a gente fez alguns exercícios do que seria ele dentro de um ambiente compatível com SMP2. Na Argentina, eles não utilizavam SMP2, mas a gente pôde aproveitar parte desse código para fazer esse exercício. Então, o satélite, ele tem um dos sensores de controle usado no sistema de controle de órbita e atitude, é um sensor solar grosseiro. Aqui é a foto real dele, o que nada mais é do que uma célula solar. Então, dado que eu tenho a superfície do meu sensor, eu tenho a incidência de sol, pela inclinação dessa incidência de iluminação, o cosseno de θ, eu consigo estimar qual que é esse ângulo de incidência. Então, estimando o ângulo de incidência por um conjunto de sensores instalados no satélite, no caso da Amazônia, são 8 sensores que ficam... Aqui é o módulo de serviço, mais ou menos um cubo. Aqui é o módulo de serviço, aqui é o módulo de carga útil. Em cada um desses cantos aqui, desse cubo, eu coloco um desses sensores, e à medida que o Sol, então, reflete nesses sensores, esse sensor vai produzir uma corrente. Pela corrente calibrada, eu consigo estimar o ângulo de incidência em cada um dos sensores, e combinando essas informações, eu sei onde está o Sol. Então, esses sensores são utilizados quando o satélite entra em modo de emergência, e ele tem que rapidamente apontar os painéis para o Sol, para o satélite não morrer por falta de energia. Basicamente, utiliza a informação desses 8 sensores. Então, o meu modelo de simulação ele é basicamente o seguinte: eu vou utilizar a saída de um outro modelo, que é o vetor de apontamento do Sol, para saber onde que está incidindo nesse meu sensor, e um flag, se o meu satélite está em eclipse ou não, e como saída ele produz um valor de corrente. Nesse caso aqui, como é simulado, vai ser um valor em miliamperes. Então, para fazer essa simulação, eu vou ter que agregar outros modelos. Vou ter o modelo que fala onde está o Sol, de acordo com a posição do satélite, ou naquele momento. Se eu estou em eclipse ou não. Então, para isso, eu uso a posição orbital do satélite, se eu entrei na sombra da Terra ou não. E a saída das correntes desses outros sensores, ele pode ser utilizado, por exemplo, para eu validar aquele meu algoritmo de bordo, que vai processar essas 8 medidas e vai dizer se está correto ou não, né? Se a saída do meu sensor eu posso comparar com o vetor simulado aqui. Então, um cenário bastante útil, que de fato foi utilizado, que pode ser exemplificado. E eu posso ir evoluindo esse ambiente de simulação à medida que eu vou agregando outros elementos. Em algum momento, depois que eu validei que esse meu sensor de determinação do Sol está correto, eu posso agora validar o meu algoritmo que controla o apontamento do painel solar. Então, eu posso ver como é que eu controlo o painel solar a partir dessa informação que foi computada em bordo e simular a posição desse painel solar. E daí a coisa vai cada vez crescendo mais. Acaba acontecendo que o meu painel solar, dependendo da orientação que ele está, ele gira em torno desse eixo aqui, os 2 painéis, de maneira dependente, pode ser que ele faça sombra do Sol nesses sensores. Então, pode ter uma sombra parcial. Existe uma máscara, que é conhecida a priori, de elementos tanto do painel solar quanto da estrutura do satélite, que interferem na leitura do meu sensor. Então, agora eu posso pegar essa informação que eu controlei do meu painel solar e injetar também no meu modelo, ou melhorar meu modelo do sensor solar, para deixar ele mais fiel, de maneira que ele, em tempo real, simule essa sombra acontecendo e ver qual que é o erro no meu sistema de determinação. É um erro que eu vou ter que aceitar, porque não tem muito o que fazer, nesse caso, pela configuração geométrica. E depois eu posso, inclusive, então, agregar aqui o meu sistema de controle de atitude e atuar, né, gerando torques simulados na minha atitude e ver essa coisa dinâmica toda funcionando. Então,
No ambiente de SMP2, que a gente exercitou, o que a gente teria que fazer? A gente teria que definir o meu modelo do sensor solar grosseiro, aqui definindo os vários parâmetros, no caso, qual que é a configuração dele, qual que é o eixo, né, de sensibilidade do meu sensor, o posicionamento dele na estrutura, as saídas dele, qual que é a corrente, os parâmetros de entrada, né, quais são a luz que está chegando do Sol. Aqui é um modelo de apenas um elemento sensor, apenas uma daquelas células solares. Meu modelo, depois, ele vai sendo agregado com outros modelos, que são as máscaras de sombra fixas, através de interferência de elementos da interface. Depois eu posso ter um outro modelo, que daí é a combinação, né? Eu posso instanciar vários modelos, no caso do sensor solar. Então eu vou ter, no caso do Amazônia, onde eu vou ter um elemento que vai instanciar, ele vai compor 8 desses outros modelos, e daí esse sim vai ser o cara que vai receber a posição do Sol. Eu posso também receber a posição do albedo e produzir como saída os 8 correntes. Um modelo mais sofisticado, eu poderia ter um outro modelo de agregação desses sensores, no qual eu também utilizo como entrada aqui a posição do ângulo dos painéis solares, utilizando esses mesmos caras aqui. Isso é um catálogo, então, que dependendo do cenário, eu posso escolher instanciar esse mais esses, ou esse mais esses. Quem vai definir isso é o meu artefato de assembly do cenário. Na definição de instâncias, no assembly, eu posso, então, definir, olha, eu vou ter uma instância desse sensor que ele tem uma normal apontando para essa direção. Esse é o vetor que define a posição do plano desse sensor. E ele tem um bore size lá de referência também aqui. Isso tudo eu vou desenhando dentro do meu metalinguagem, uma ferramenta de UML mesmo, e eu posso automaticamente exportar isso para um XML, sem ter que escrever nenhum tipo de XML, e que depois minha infraestrutura vai ler e vai instanciar aquele meu código em C++. E aqui eu vou compondo então minha simulação tudo via desenho de UML. Então aqui eu vou instanciando meus vários modelos que eu mostrei de uma forma simplificada antes, e vou ligando a saída de um parâmetro de um modelo com a entrada de outro parâmetro de outro modelo, e vou desenhando isso em partes, compondo meu cenário de simulação. Então, aquela metalinguagem que foi definida por SMP, mas que ela é totalmente compatível com uma linguagem de modelagem UML, ela não serve só como uma ferramenta de modelagem, ela serve como uma ferramenta de edição do meu cenário. Então, eu posso usar isso tanto para comunicar com a equipe inteira. Lembra aquela questão de multidisciplinaridade, onde eu vou ter que falar isso vou ter que conversar com o cara de controle de atitude, conversar com o cara de suprimento de energia. Eu consigo mostrar como o cenário está sendo montado, de uma certa forma estou validando, mas eu uso esse desenho também para exportar já o meu XML, sem ter que correr esse risco de errar na hora que eu estou escrevendo o meu código do XML. E é o que eu estou mostrando aqui. Então, eu gero, através de ferramentas visuais, todo aquele XML de configuração dos meus modelos e dos meus cenários. Só para você ter uma ideia, eu estive na ESA trabalhando com esse ambiente lá na Stack, só para o modelo de configuração do equipamento de suprimento de energia de um dos satélites. O XML de configuração era de 7.000 linhas, fora o código-fonte do modelo em si, né? Mas só a configuração do modelo era 7.000 linhas. E uma vez carregado isso no minha infraestrutura, então eu tenho uma interface mais amigável, onde eu posso ver uma árvore dos meus modelos que compõem minha simulação, os diferentes parâmetros de simulação, e acompanhar aqui a evolução desses parâmetros em tempo real e controlar a execução da simulação. E depois, minha infraestrutura, daí, o céu é o limite. Eu posso agregar nessa infraestrutura elementos de visualização 3D, de interatividade, ferramentas de análise de dados produzidos. Aí é o cliente ou o uso dele que vai definir, né? Aqui eu trouxe um pequeno exemplo, onde a gente tem uma interface 3D, onde
reproduz um pouco daquele desenho da configuração mecânica do satélite, onde os sensores solares eles estão simulados aqui, representados por um plano e por esse eixo aqui, que é o eixo da normal do painel solar. Com isso, eu consigo, então, estimular aqui onde estaria a posição do meu Sol e validar esse meu sistema de determinação da posição do Sol. Então, aqui eu estou mudando, por exemplo, a posição do Sol e vendo quais modelos que entram, quais sensores solares que acabam ficando na sombra. Aqui, em tempo de execução, eu consigo ver a posição do Sol em relação ao plano do meu sensor, e ele ficou em vermelho, dizendo que ficou na sombra do painel solar. Então, aqui eu consigo tanto validar o meu modelo de simulação, que ele está coerente, quanto eu posso validar o meu sistema de determinação de bordo, né? Um outro exemplo aqui que eu trouxe, só para finalizar, eu posso, inclusive, alterar a geometria desse meu satélite. Por exemplo, vamos ver o que acontece se eu aumentar o tamanho do meu painel solar. Então, iterativamente, eu modifico os parâmetros das dimensões do painel solar e vejo agora que eu tenho 2 sensores que estão na sombra nessa condição. Então, com isso, eu consigo testar hipóteses. Olha, se a gente precisar mais potência, aumentar o painel solar, eu consigo usar esse tipo de sensor solar? Provavelmente não, porque daí minha interferência começa a ser proibitiva nesse arranjo de configuração do sistema. Então, conclusões. Modelagem e simulação, ela permeia todo o ciclo de vida de uma missão espacial, como vocês viram. A atividade de modelagem e simulação que substitui integralmente outros métodos de engenharia. Por exemplo, térmica hoje já praticamente não se utiliza mais modelos físicos. No INPE ainda assim, mas tendência a não usar mais. Contudo, construir ferramentas de simulação é um processo oneroso, e essas técnicas de reuso, automação, elas precisam ser empregadas, né? Não é mais apenas um desafio tecnológico e computacional, mas também um desafio organizacional para que esse volume de artefatos de software fluam dentro desse processo de engenharia em diversas equipes, né? Então, a harmonização de técnicas de engenharia de sistemas e modelagem de simulação é um caminho promissor, na medida que eu possa utilizar toda essa informação de engenharia através de um banco de dados de engenharia de sistemas, sendo traduzida por uma linguagem de metamodelos para o meu universo de simulação. Deixo no final aí as referências, não sei se vai ser compartilhado os slides, mas eu coloquei apenas aqui 5 referências que eu considero as principais nessa história toda. Obrigado pela atenção. Leandro, muito obrigado aí. Essa palestra, porque realmente dá uma boa ideia das atividades do INPE, né? Especialmente na área que é a missão fim do INPE, enquanto ainda o INPE permanecia INPE. Né? Bom, antes de passar perguntas, eu queria tirar algumas dúvidas. Você falou no começo, quando você formaliza a especificação, né? Formaliza não, você faz a especificação, você utiliza requisitos formais. Sim. Quando você faz formal, eles são especificados em alguma linguagem? No INPE, ainda não. Ainda INPE, não. não. É textual, né? Então, eu uso um texto para descrever, só que existe sempre uma preocupação de que esse texto ele tenha algumas regras escritas. Ele não pode ser ambíguo, ele tem que ser verificável, então, ele tem toda uma regrinha de construção, né? Entendi. Então, ele é formal nesse sentido, de que a gente está deixando ele bem claro e que ele vai ser congelado, isso, e rastreável, né? Então, hoje, apesar de a gente não escrever numa linguagem que poderia, por exemplo, através de XML, mas ele entra numa base de dados lá na engenharia, e essa base de dados permite, então, eu rastrear esses textos, de maneira que eu sei quem que é o pai desse requisito, derivou da onde, já foi verificado, por qual método. Ou seja, deve ter algum dicionário de termos que vocês podem usar para evitar. Entendi. Existe essa preocupação. Às vezes ela é mais ou menos cuidadosa, digamos assim, mas existe sim essa preocupação. Esse simulador que você falou aí, e aprendizado do time do INPE? Aprendizado? Para poder utilizar o simulador assim para... Você mostrou um exemplo, né? Porque parece muito complexo para... Ou seja, alguém tem que ser treinado para você
especificar os módulos e tudo para Sem você dúvida. verificar se é. Sem dúvida. Primeiro tem o aprendizado de saber fazer o simulador, né? Que Sim. a gente tem um histórico no INPE, na parte, pelo menos, do centro de controle, parte de solo, começar a construir simuladores desde a época do SCD, né? Então, tinha simuladores funcionais de baixa fidelidade, mas que atendiam o treinamento dos operadores. Mas à medida que foi ser necessário aumentar a fidelidade desses ambientes, por exemplo, rodar o softboard dentro do simulador, a primeira vez que a gente fez isso foi agora na Amazônia 1, nesse projeto. Exigiu também entender como é que esses simuladores são construídos. Então, eu comecei em 2009 a estudar isso. A gente foi em workshops na ESA, porque esse tipo de filosofia ele está mais maduro na ESA do que na NASA. Não quer dizer que a NASA não tenha simuladores fiéis, mas eles essa não seguem filosofia, o padrão. NASA não segue essa o padrão. filosofia de interagir com a indústria, como é que tem o processo azeitado, é a ESA que está mais avançada. Então, a gente teve esse contato com eles para começar a entender, até que no meu doutorado eu fiz uma espécie de sanduíche, passei 6 meses lá para entender esses detalhes. Entendi. Agora, o uso, disseminação para as outras equipes, isso realmente é muito difícil. Por quê? Porque a ESA ela tem um fluxo de gente nova entrando muito rápido. Então, entra uma pessoa recém-formada de engenharia espacial e em um ano ela já sabe como é que funciona o ritmo e ela já chega da faculdade com essa filosofia de Model-Based System Engineering de cadeira. Ela aprendeu na faculdade. Entendi. Então, quando eu vou falar para um engenheiro que ele vai ter que, de alguma forma, modelar o sistema de controle em Simulink e MATLAB, mas atento a esses conceitos de fluxo de dados e metalinguagem, porque depois ele vai ter que criar um wrapper para o modelo, ele já entende essa linguagem de metamodelagem. Então, no INPE, para nós, foi um desafio maior, tanto para quem ia desenvolver os modelos, para quem foi usar depois. Então, a gente acabou resolvendo a questão dos modelos, aqueles modelos que eram muito específicos da engenharia, por exemplo, simular todo o sistema de circuitaria de abrir e fechar chaves de um suprimento de energia, por exemplo. Tem que ser o especialista que faz isso. Então, a gente criou um sistema de scripts em XML, no qual ele podia escrever toda essa lógica de negócio dele, de funcionamento, em XML, e daí a gente conseguia encapsular esse XML no simulador. Foi a forma que a gente conseguiu de quebrar um pouco essa dificuldade da linguagem. Sim. Tanto é que o INPE, um dos primeiros cursos que o INPE abriu, chamava Engenheiro de Sistemas, em mestrado, para poder justamente trabalhar na área de pensar em planejamento de, sabe? Mas depois foi... Sim, a engenharia de sistemas ela é da mesma época que é da NASA. A gente ficou um pouquinho para trás. Sim. Certo. Obrigado, Leandro. Tem perguntas agora. Rafael, você quer perguntar uma coisa ou eu posso ler as perguntas aqui? Não, só agradecer e ver se o pessoal quer perguntar, se a gente lê mesmo. Tem Matheus Miranda. Entendi, eu li esse aqui. Leandro, não sei se você vai conseguir ler, mas se não eu leio aqui. O Matheus Miranda pergunta. Você está lendo aí? Em qual horário que foi? Agora, 14h22. Tá, ok. Simulações que são exibidas na exato. Centro de controle de satélites recebem input das telemetrias do rastreio de satélites em tempo real. Tá, acho que eu entendi a pergunta. A pergunta foi se de alguma forma o nosso simulador ele está baseado nas telemetrias reais do satélite? Essa é a pergunta? Eu acho que ele está querendo saber... Não, deixa ele vai falar. Sim, então tá, ele já respondeu aqui. Se telemetria... Então, não, porque nesse caso específico do Amazônia, quando a gente construiu o simulador, o satélite nem existia ainda completo. Então, não teria como alimentar ele com as telemetrias. Mas sim, isso é uma fronteira de conhecimento e de estudo da técnica, onde eu possa, de alguma forma, me aproveitar das telemetrias do satélite para ou atualizar o meu simulador, ou realmente usar isso como aprendizado de máquina e ter um simulador baseado em telemetrias. Isso foi parcialmente exercitado naquela missão Rosetta, onde a ESA mandou um satélite, no caso um satélite, uma sonda, né, por 10 anos para pousar num cometa.
que eles fizeram? Quando eles testaram o satélite na câmara termovácuo, eles puderam medir todas as variações de temperatura em cada um dos sensores. Então, eles guardaram isso e eles sabiam que esses sensores, de alguma forma, eles iam falhar, algum deles iam falhar ao longo da viagem até o cometa. Então, eles pegaram esses dados de telemetria, treinaram uma rede neural para imitar essas simulações, e quando chegou no cometa e que algumas telemetrias estavam falhadas, eles puderam usar esse simulador treinado por rede neural para interpolar as telemetrias falhadas. Então, não é exatamente um simulador do jeito que a gente está acostumado, mas talvez seja um pouco a pergunta que ele fez de usar telemetrias para depois simular, né, coisas. Inclusive, emenda a pergunta com o uso de GAN. Eu não sei exatamente o que é rede GAN nesse contexto. Redes adversas, né? Como? Redes adversas, se eu não me engano. Redes adversas. Eu não conheço esse conceito. Parece coisa de jogos. Não, a GAN, elas são usadas, às vezes, para gerar conjuntos de dados com diferentes características para você justamente treinar um algoritmo de machine learning para separar entre um tipo e outro. Eu também não entendi como ela seria aplicável para gerar os gráficos. Seria mais para você dar input para simulações, né? Eu teria que conhecer um pouco essa técnica para saber se seria viável gerar esses gráficos, né? Uma coisa que eu já pensei no passado e que não é utilizada é que em sistemas de controle, principalmente, existem aqueles gráficos sinópticos. São gráficos em que eles, em forma de diagramas, eles mostram o funcionamento de uma planta e eu consigo visualizar as telemetrias através da mudança desses desenhos. Isso poderia ser usado para simulações também, mas acho que não tem a ver com a pergunta que foi feita. Acho que é isso. Pessoal, mas acho que Daniel Lamosa tem pergunta. Oi, Lamosa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? A gente conhece de longa data. Né? Da CAP. Desde aquela época. Na verdade, assim, são algumas perguntas, acho que até algumas me interessam muito, porque hoje eu estou no laboratório de aquisição de dados do LIT, né? Coordeno o laboratório lá. A hora que eu vi o desenho em 3D do Amazônia, por exemplo, eu fiquei imaginando na aquisição real poder usar um tipo de visualização diferente, não só gráficos. Gostaria de saber, vocês que desenvolvem essa parte 3D, vocês exportam, poderiam fornecer para a gente tentar fazer um teste de colocar realmente, né, quando a pessoa está fazendo um teste de térmica, por exemplo? Isso que eu apresentei, eu desenvolvi, mas primeiro porque quando eu estava lá na Argentina, a gente fez esse simulador das máscaras de sombra do sensor solar, a gente não conseguia ver essas máscaras. E quando a gente finalmente conseguiu ver isso na simulação, a gente descobriu que a engenharia tinha colocado errado os sensores. Eles calcularam a diagonal daquele cubo, mas a diagonal do cubo não é 45 graus. Então, a visualização 3D ela é importantíssima para achar esse tipo de discrepâncias, porque o nosso cérebro não vê 3D. E depois a gente acabou evoluindo um pouco esse simulador mais na minha tese, porque eu precisava testar algumas técnicas de interatividade, né? Mas para o uso que tu está falando, Daniel, existem ferramentas prontas já na realidade. Existem ferramentas que são tipo STK, onde tu pode, em tempo real, agregar um fluxo de dados para visualizar em 3D uma simulação, mas o STK ele é mais limitado do ponto de vista gratuito. O IP tem algumas versões pagas. Mas também tem o Celeste, que é uma outra ferramenta de simulação bem sofisticado, onde tu pode carregar o teu CAD lá, por exemplo, e agregar na simulação, né? Eu acho que o pessoal do subsistema AOX, lá de controle da Amazônia, o Ronan, eu acho que eles fizeram essa integração no LIT, mas provavelmente não nos testes de integração final, teria que ver com eles. O centro de controle ele está fazendo isso também com as telemetrias, para poder visualizar a orientação, por exemplo, do satélite em tempo real. Não, por exemplo, porque eu não tenho CAD desenhado, né? Quando vem a requisição de teste de satélite, a gente tem lá e a gente gera os gráficos, mas eu não tenho CAD desenhado. Essa parte é vocês que fazem? Ou... não, o CAD sim, o CAD é a engenharia que faz, né? Tá, engenharia mesmo. O CAD em si é engenharia.
Até para... No passado era um bolsista que foi embora já. Agora eu não sei se tem alguém que faz. Não, porque eu achei que poderia ser uma outra forma de visualização, né? Entregar para o pessoal. Fundamental. Além dos gráficos que eles pedem sempre para a gente lá, colocar também a animação 3D, que eles podem olhar ali, né? A curva de... Isso auxilia muito, né? O insight para entender o que tu está vendo ali na hora do teste. Só que como às vezes a gente acaba não priorizando, que tem outros métodos, né? A gente acaba não priorizando, mas a priorização aí é definir esse método de trabalho, né? Pedir para a engenharia, na hora do contrato, entre aspas, LIT engenharia, incluir o CAD vai junto, né? Um certo formato, desenvolva esse plugin, se é possível de fazer, assim. Mas eu não estou mais na engenharia agora, tá, Lamosa? Agora estou no LAC. Tá certo. Não, é bacana, é bem interessante que isso pode agregar bastante lá para a área, né? Como cheguei lá agora, então, do passado eu não sei muito, né? Estou coordenando a partir desse ano que eu estou coordenando lá. Então, eu vou ver se eu consigo implementar isso lá. É bacana, legal, valeu. se quiser trocar algumas outras ideias aí também, basta me contatar lá no leandro.hoffman. Beleza. Mesmo que eu não tenha o dado, a gente pode trocar ideias de como é que isso possa ser implementado. Né? No LAC, agora, nosso colega do LAC lá também é o Eider, né? O Eider também trabalhava nessa parte de integração antes. Então, a gente pode, sim, com ele também, envolver ele, se for o caso. Tá certo. Obrigado, Leandro. Valeu. Aqui. Tem Denis. Pergunta. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela apresentação. É bem interessante. Eu queria saber sobre a plataforma, o simulador, né, que você utilizou. Você até mostrou aí o Simubox. Ele é uma implementação utilizando o SMP2, utilizando o padrão, né, a definição, né, do SMP2. Exatamente. Foi o INPE que implementou esse simulador? Sim, a gente teve várias pessoas que trabalharam em diferentes pontos, né, lá na DSS, mas o kernel em si fui eu que escrevia. E ele não foi exatamente o kernel utilizado no Amazônia, porque a gente precisava reaproveitar alguns modelos do simulador que foi feito por Sibers, e daí a gente não ia ter compatibilidade total com SMP2, então a gente preferiu fazer uma coisa intermediária, usando metamodelos, mas não exatamente SMP2. Então a gente desenvolveu esse kernel à parte. A ideia no futuro seria portar o simulador da Amazônia para esse kernel, mas esse kernel está implementando 95% das interfaces SMP2. Se alguém tiver interesse em utilizar, a gente pode fornecer ele. Tá, eu fiz essa pergunta, na verdade, para engatar uma outra. Eu queria saber se dentro desses simuladores vocês conseguem fazer debugar, fazer o debug das simulações, né? Assim, de forma meio que visual, assim. Inclusive o fluxo de dados entre os componentes, vocês conseguem fazer tem uma ferramenta que faz esse debug? O que a gente faz a gente tem a possibilidade de colocar breakpoints em cima de fluxo de dados. Então, eu posso colocar um breakpoint, por exemplo, quando saiu do eclipse. Através dessa informação, eu consigo parar a simulação, mas eu não tenho uma ferramenta de visualização do fluxo. Isso é o que eu tinha comentado. Isso que eu estava imaginando. Isso é uma coisa que a gente tinha pensado em fazer no passado, justamente quando eu falei dos diagramas sinóticos. Porque no momento que eu tenho a interação entre os modelos representada no XML, eu posso ler esse XML, configurar um quadro sinótico, e daí eu posso mostrar nesse debug essas informações fluindo de um nodo para outro. Uma coisa que daria para fazer. Mas a gente não tem, não. Isso aqui eu estava imaginando. Então, quando vocês fazem o debug, é no código mesmo, vocês acabam usando a ferramenta O debug é mais visualizando, não o código, mas visualizando a alteração dos valores dos parâmetros de simulação, né? Eu consigo dentro do simulador. Eu consigo parar por um breakpoint a simulação, e daí eu posso inspecionar o valor de cada parâmetro. Basicamente isso. Mas esse trace eu não consigo ter. O trace eu não tenho. Ok, obrigado. Se alguém tiver interesse de fazer
uma tese de mestrado nessa linha aí já é uma possibilidade. Na minha graduação eu fiz nosso projeto foi gerar o código a partir do ML, gerar o código Java a partir do ML. Então, tá. nessa época, a gente estava tentando fazer a parte de visualização do... Nossa, eu nem lembro mais o nome. Do gráfico de chamadas. Daquele diagrama de chamadas. Eu esqueci o nome. Certo. E Você trabalhar com SMP2 também? Não. Isso era Java puro só. Geração de código Java a partir de OML. Aí tem aquele diagrama de chamadas, que eu esqueci o nome agora, de transição, né, que você faz a linha, a timeline de chamadas. Colaboração, acho, né? Colaboração. Sequência, diagrama de sequência. De sequência. Então seria interessante na época ter feito isso para visualizar as chamadas, né? Visualizar os eventos. Aí eu imaginei que esse simulador talvez fizesse alguma coisa parecida. Pelo diagrama de sequências, ele só atenderia uma parte, né, do que a gente precisaria, que seria quando tem interfaces chamadas de interface mesmo, né? Quando o modelo explicitamente chama uma interface de outro, ou o kernel chama. Mas lembra que as interações entre modelos ela pode também acontecer por eventos ou pelo fluxo de dados. Né? E o diagrama de sequência não representa muito bem isso. Sim, é só uma parte. Então, Joel, é só isso mesmo. Obrigado. Legal. Alguém mais, pessoal? Só um comentário do Matheus aqui, que ele pensou em usar as GANs para gerar simulação com base na telemetria. Então, as GANs são usadas, por exemplo, para você criar dados. Uma das aplicações das GANs é você criar dados que são críveis dentro de um sistema, baseado em parâmetros. Eu nunca fui muito a fundo nisso. Então, é uma ótima forma, assim, quando você tem poucas amostras num serviço de um sistema de classificação ou de simulação, de você usar elas para gerar mais amostras, assim, com variação mais críveis, né? Então, teoricamente, sim, mas aí é entrada para o simulador, né? Daí seria a modelagem dos equipamentos em si, né? Do comportamento, né? E depois, com essa saída, eu posso fazer um wrapper, né? Colocar ele na infraestrutura. A Denise, né, Nantes, ela chegou a estudar um pouco essas técnicas, né, de mineração de dados ou aprendizado, que elas poderiam ser usadas tanto para simulação, mas também para eu identificar anomalias, né? Lendo as telemetrias, ver se aquele comportamento é anômalo ou não, né? E antecipar algum tipo de falha, por exemplo. Mas essa técnica especificamente eu não conheço. Eu estou voltando agora para lá, que eu tenho que começar a me atualizar com essas coisas aí, que eu estou meio fora. Legal. A minha tese foi em redes neurais, eu trabalhei em aprendizado de máquina, trabalhei com Q-Learning, mas de lá para cá surgiu muita coisa nova. Muita coisa. Ok, então, pessoal, Vijay? Não, tranquilo. Perfeito, podemos terminar se quiser. Okay. Pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente termina por essa semana. E semana que vem a gente volta já com o seminário do próprio Vijay. Do que eu me lembro. Não, a Fátima, semana que vem é Fátima. Fátima ainda. Agradeço a atenção. Se tiverem mais curiosidade, queiram ver o simulador, debugar o código junto lá, é só chegar na minha sala ali. Sala 17, né? Não gravei o número ainda. Ok. Valeu, um abraço. Obrigado, Leandro. Obrigado, Rafael. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Pela presença. Até semana que vem. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado. Até mais. Obrigado.